Mais uma aula de Direito Administrativo. Nós vamos falar agora de poderes da administração. Desde já eu quero dizer o seguinte: eu havia confeccionado material para fazer essa aula num vídeo, mas depois eu fui ver os últimos concursos, as questões de concurso, e percebi que a maioria das questões falava de poderes da administração. Então eu tive que refazer o material, porque é um assunto um dos mais importantes, se não for o mais importante para a nossa prova. Por isso, eu tive que esmiuçar. Então, nós faremos duas aulas para falar de poderes da administração, porque eu tive que fazer um material mais completo. Vamos lá. Conceito e definição de poderes administrativos. Os poderes administrativos representam instrumentos que, utilizados isolada ou conjuntamente, permite à administração cumprir suas finalidades, sendo por isso entendidos como poderes instrumentais, divergindo dos poderes políticos, legislativos, judiciário e executivo, que são poderes estruturais. Atenção para a prova. Poderes administrativos são poderes instrumentais do Estado, enquanto os poderes que formam a estrutura judiciário, legislativo e executivo são poderes estruturais. Os poderes estruturais não podem ser confundidos com o objeto de nossa prova. O objeto de estudo para nossa prova são os poderes instrumentais, chamados poderes administrativos. Eles permitem à administração cumprir os seus objetivos, as suas finalidades. Se a administração pública não tivesse esses poderes, ela não teria como agir para desempenhar a sua função, como nós veremos adiante. São poderes inerentes à administração pública. Pode ser que caia na prova que são poderes inerentes do Estado. O conceito de Estado é muito mais amplo do que a administração pública que nós estudamos. Portanto, são poderes inerentes à administração, ao executivo. Possuem caráter instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a administração possa desempenhar as suas funções atendendo o interesse público. Eu já dei um exemplo na nossa aula. Imagine que o poder público, a administração, está construindo uma rodovia e há uma casa ocupando aquele caminho. Ela vai perder milhões. Então, como que ela vai fazer isso? Ela vai limitar o poder do particular em prol do bem público. Isso será o poder de polícia. É um instrumento da administração. É um poder-dever, portanto, o legislador, ou melhor, o administrador, não pode simplesmente cruzar os braços. Ele deve agir. É um poder-dever de agir, também chamado de dever-poder de agir. Eli Lopes Meireles registra que, enquanto para particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente a oportunidade de exercitá-lo em benefício da comunidade. Portanto, é um ônus para o administrador. Ele foi eleito e desempenha aquela função administrativa, ele deve atuar, ele deve agir. É um poder-dever. Cuidado que isso já caiu em prova. Como isso se dá? Nós veremos ainda nessa aula que o administrador, ora ele terá uma discricionariedade para agir, e ora ele vai agir de maneira vinculada, ele será obrigado a agir. Segundo ponto aí, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado remete-nos às ideias de poderes. O princípio da indisponibilidade vincula-se ao contexto de deveres, formando o binômio poder-dever. Atenção, pode ser que caia na prova algo sobre pedras de toque do direito administrativo. Pedras de toque do direito administrativo. As pedras de toque, assim chamadas, são esses princípios. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do administrador. Nesse princípio aqui nós já vimos, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o caso, por exemplo, que dá ao poder público o direito de desapropriar. E aqui na indisponibilidade do administrador, ele não pode cruzar os braços diante de uma situação, fato, em que vai beneficiar a sociedade, a comunidade ou prejudicar, ele deve agir. Então nós temos o binômio poder-dever. Vamos para exemplo aqui no próximo slide. Diante de uma infração administrativa,
o chefe da repartição está obrigado a abrir um inquérito administrativo. Inquérito não é processo. Inquérito é para apurar, é para levantar provas, é para descobrir a materialidade do fato, ou procedimento sumário análogo, sindicância ou etc. Ele não pode se omitir, porque senão ele vai se encontrar numa infração administrativa. Então, ele vai se encontrar então em um crime, numa prevaricação, por exemplo. Então, diante da infração administrativa, o chefe de uma repartição está obrigado a abrir um inquérito. Ele não está obrigado a punir, porque se não encontrar indícios da materialidade do fato, indúbio pro réu. Aqui também se dá no direito administrativo. Haverá o contraditório e uma ampla defesa, mas ele deve apurar, ele tem um dever. Portanto, é um poder-dever de agir, segundo ele Lopes Meireles, e assim já caiu em prova. Dentro de conceito de definição, nós temos que diferenciar o seguinte: nós temos os poderes estruturais, executivo, legislativo e judiciário. Já falamos sobre ele. Esses aqui são poderes estruturais do Estado. Agora, nós temos instrumentais. Os poderes instrumentais são da administração pública, que cai em prova. São 4. Poder hierárquico, poder disciplinar, só modificar aqui, normativo na parte de baixo. Então, nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder regulamentar ou normativo, agora sim, e o poder de polícia. Então, nós temos 4 poderes que a gente vai estudar nessa prova. Temos ainda, lógico, o poder vinculado e discricionário, que são as formas como esses poderes são exercidos. Mas, importante, o que mais cai em prova: poder hierárquico, disciplinar, poder regulamentar, também chamado de poder normativo, e poder de polícia. Esses 4 aqui formam os poderes instrumentais, que conduzem o Estado para sua atuação na administração pública. Nós temos ainda o poder vinculado e poder discricionário. Nós vamos falar sobre eles. Haverá momentos em que o administrador não terá discricionariedade. Ele vai agir conforme o que está estipulado na lei. E haverá momentos em que ele terá certa discricionariedade. Fazer ou não fazer, fazer assim ou fazer de outra forma. Nós veremos daqui a pouco isso sobre poder vinculado e discricionário. Antes, porém, nós vamos falar das características desses poderes administrativos. A primeira característica é irrenunciabilidade. O administrador não pode renunciar esses poderes. Ao assumir, ele não pode, ali por desídia, falar o seguinte: não quero esse poder de polícia, não vou exercer poder de polícia, não vou exercer o poder regulamentar hora nenhuma. Não, ele não pode fazer isso. Esses poderes são irrenunciáveis. E outra característica é o limite legal. Dentro da lei, os poderes administrativos não podem extrapolar a lei, porque senão serão poderes arbitrários e não administrativos. Dentro da lei, não pode extrapolar aquilo que foi previsto pelo legislador. Quando ele extrapola a legalidade, isso acontece de 2 formas. Pode ser o abuso de poder e a segunda hipótese, desvio de finalidade. Abuso de poder ou desvio de finalidade. Imagine o policial militar exercendo um poder público ali, ele tortura. Então aqui é o abuso de poder. E pode ser também o desvio de finalidade. Nessa segunda situação, problema, ocorre aqui um vício ideológico, um vício de finalidade. Por exemplo, aquela situação de prisão. Não há a tortura, mas há, por exemplo, o delegado de polícia vai prender o indivíduo ali na hora de seu casamento, uma situação vexatória, ou também uma prisão de alguém que vai ser nomeado para um cargo público no momento da posse, para que ele seja exposto ao ridículo. Neste caso aqui é o desvio de finalidade. Então, no limite, o poder administrativo, quando ele viola a lei, ocorre de 2 formas: por abuso de poder ou por desvio de finalidade. Agora vamos falar de poder vinculado e poder discricionário antes da gente entrar naqueles poderes instrumentais, que é o hierárquico, disciplinar, regulamentar o normativo ou poder de polícia. Poder vinculado é o poder que tem a administração pública de praticar certos atos
sem qualquer margem de liberdade. A liberdade que tem nesses atos é somente aquela que está estipulada na lei. A lei encarrega-se de prescrever com detalhes se, quando e como a administração deve agir, determinando os elementos e requisitos necessários. Quando a gente estudar na nossa aula de atos administrativos, a gente vai ver isso melhor, detalhadamente. Mas desde já, veja um exemplo. Olha, a prática de ato de portaria de aposentadoria do servidor público é um exemplo. Um servidor público, quando ele preenche os requisitos para aposentar, ele já preencheu todos os requisitos, tempo de contribuição, tempo de serviço, está tudo em dia. Ele, quando ele leva o seu pedido, o administrador não tem a faculdade de dar ou não, conceder ou não a aposentadoria. Portanto, essa portaria é um ato vinculado, está dentro da lei. O administrador não tem aqui a oportunidade de dar ou não, ele tem a obrigação de conceder a aposentadoria. Outro é alvará para construção. Preencher os requisitos, se estiver os requisitos preenchidos. Nós veremos daqui a pouco que o poder de polícia pode limitar esse alvará de construção, mas se tiver preenchido os requisitos, não violou nada, está de acordo, então é vinculado, deve conceder o alvará para construção. E a outra, concessão da naturalização quinzenária. Imagine um americano que está no Brasil há mais de 15 anos, não tem condenação penal. A lei diz que ele tem direito a se naturalizar brasileiro, se assim o quiser. Ele vai até o poder público e solicita sua naturalização. Preencheu os requisitos, é vinculado. O presidente não pode, não vou conceder. Não, está vinculado e ele deve conceder se preencheu os requisitos. Cuidado, pessoal. Alguém vai pensar assim, não, mas eu vi numa prova que a concessão para alvará nem sempre é vinculado. Sim, nem sempre, mas se preencheu todos os requisitos, será sim vinculado. Portanto, o poder vinculado é aquele em que a administração pública pratica certos atos sem qualquer margem de liberdade. A liberdade é aquilo que foi concedida pela lei. E o poder discricionário? Sabemos que a lei não é capaz de traçar rigidamente todas as condutas de um agente administrativo, ainda que procure definir alguns elementos que lhe restringem a atuação. O certo é que, em várias situações, a própria lei lhe oferece a possibilidade de valorização da conduta. Nestes casos, pode o agente avaliar a conveniência e a oportunidade dos atos que vai praticar na qualidade de administrador dos interesses coletivos. Essa é a definição de José dos Santos de Carvalho Filho, um doutrinador administrativista. Preste atenção, a lei, uma das características principais da lei é que ela é abstrata. A lei é abstrata por natureza, portanto, ela não é capaz de traçar rigidamente todas as condutas de um agente da administração. Imagine que se a lei fosse esmiuçar tudo aquilo que o administrador fosse fazer. Todos os detalhes, como seria expedida a portaria, como seria todo o procedimento detalhado das decisões do dia a dia, como, por exemplo, a concessão de uma diária. Se a lei fosse detalhar tudo isso, nós haveríamos milhares e milhares de artigos de lei para tudo. Então, é bom que não seja assim. Então, portanto, não é necessário traçar rigidamente todas as condutas de um agente administrativo. Portanto, neste caso, é possível que haja uma discricionariedade do administrador. Eu tenho 2 milhões em caixa e eu sou um prefeito. Olha, eu consegui aqui um superávit de 2 milhões. Na minha cidade está precisando aqui de um posto de saúde, está precisando de um consultório odontológico, está precisando de construir um CAPS, está precisando de construir uma escola municipal e uma creche. Eu tenho 2 milhões, dá para me fazer um desses. O que eu faço? A lei não fala, então o que eu vou fazer? É a discricionariedade. O administrador vai avaliar a conveniência e a oportunidade e vai definir o que é melhor. Neste caso aqui é discricionário, é a discricionariedade. É lógico, pessoal, que se está faltando saúde, a saúde é zero, não tem um posto de saúde, aí o administrador vai pensar, eu vou construir um posto de saúde, um hospital,
ou eu vou construir, reformar a praça pública. Neste caso não será discricionário, neste caso aqui será vinculado, porque saúde é um direito constitucional garantido por lei, não haverá a discricionariedade, ok? Mas haverá momentos em que ele poderá avaliar por conveniência e oportunidade o que ele irá fazer. Isso é o poder discricionário. Liberdade, conveniência e oportunidade dentro dos limites da lei, diferente de arbitrariedade, que é fora dos limites da lei. Ele vai observar detalhadamente, ele não pode extrapolar a lei. A lei diz que ele pode que ele tem o direito, o administrador, de contratar, de celebrar contratos administrativos. Ele vai e faz sem licitação. Não, mas a lei também diz que ele tem que licitar. Então é dentro dos limites legais. Exemplo, liberdade, exemplos aqui de poder discricionário. Liberdade de carretas circulares dentro da cidade em determinado horário. O administrador pode, sim, olha, carreta pode circular dentro do município no período noturno. Ele pode fazer isso. Uso de bens públicos. Você é um particular, quer usar um bem público para determinado fim. Ele pode ceder, ele tem a discricionariedade de ceder esse bem público. Uso de mesas em calçadas em determinado horário. Você já viu aqueles bares que colocam um monte de mesa nas calçadas no período noturno? Então, por quê? Porque o administrador concedeu um alvará para esse uso. Ele tem essa discricionariedade. A lei não fala nada e ele tem essa discricionariedade. Apesar disso, ele não viola a lei, não é algo que vai ao contrário da lei. E ainda, esse ato discricionário, esse poder discricionário, deve ser legal, dentro dos limites da lei, razoável e proporcional, portanto, ele não pode ser abusivo, ele deve ser dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. E ainda dentro da moralidade administrativa. Um poder discricionário, quando ele é exercido de maneira imoral, ele também será ilegal, portanto, será um ato abusivo, será arbitrário e não discricionário. Se ele violar a lei, não for razoável ou proporcional, e não for um ato moral, ele é arbitrário e não será discricionário. Então falamos aqui de poder vinculado e poder discricionário. Agora nós vamos entrar nas espécies aí de poderes administrativos: hierárquico, poder normativo regulamentar, poder de polícia e ainda o poder disciplinar. Vamos começar pelo poder hierárquico. Hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes da administração, que tem como objetivo a organização da função administrativa. Em razão desse escalonamento, firma-se uma relação jurídica entre os agentes que se domina de relação hierárquica. Na prova é muito comum as questões tentarem confundir poder hierárquico com poder disciplinar. Quando a prova falar de escalonamento, avocar funções, delegar funções, revisão de atos do subordinado, sempre que falar de relação de subordinação, estamos falando de poder hierárquico. É claro que nós sabemos que hierarquia e disciplina são facetas de uma mesma moeda. É quase uma coisa só, mas não é. E para a prova também não é. Hierarquia ou escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes. Tem o objetivo de quê? Da organização da função administrativa. Haverá um centro de comando que vai distribuir as funções sobre seus subordinados. Esses subordinados também terão outros subordinados e assim vai formando uma pirâmide, uma árvore, de forma que todo o serviço público seja escalonado. Esse escalonamento forma o poder hierárquico, é a hierarquia do poder. É aquele pelo qual a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos, ordena e revê, e dá ordem, dá um comando. Ora, vocês farão isso. Fizeram errado, vamos rever esse ato. E a atuação de seus agentes estabelece a relação de subordinação, palavrinha-chave. Falou subordinação, somente isso é poder hierárquico e não disciplinar, entre os servidores públicos e seu quadro pessoal. No seu exercício dão ordens, fiscaliza, delega-se e avoca. Delegar, entregar uma atribuição ao seu subordinado. Avocar, trazer de volta, tomar para si uma função que é de seu subordinado. Apesar dessa
situação aqui muitas vezes provocar um vexame, uma certa humilhação no subordinado, é possível, pela lei, que o superior ele avoque para si uma atribuição de seu subordinado. Então, essa delegação e avocação fala-se de poder hierárquico: ordenar, rever, delegar e avocar funções, atribuições de seu subordinado. Isso não é poder disciplinar, isso é poder hierárquico. Poder hierárquico, então nós temos aqui, olha, ordenar, ele ordena, está ali, ó, designa as atribuições, estamos falando de ordenar. Delegar atribuições, só que existem exceções, salvo competência exclusiva. Existem funções que não podem ser delegadas e nem avocadas. Ora, o avocar também, salvo competência exclusiva. Nós sabemos que, por exemplo, o presidente da República, ele pode delegar funções para alguns subordinados. Por exemplo, a função de prover cargos públicos. Ele não precisa ficar ali assinando todo o provimento de cargo público. Se ele for fazer isso, ele só vai fazer isso, o presidente da República, porque todo dia na esfera federal há pessoas tomando posse em cargo público. Então esse serviço é delegado. Avocar também existem cargos que são de competências exclusivas de determinados órgãos. Neste caso, o superior não poderá avocar. Para a prova é só saber isso. Funções de competência exclusiva não podem ser delegadas. Funções de competência exclusivas não podem ser avocadas. Agora, cuidado, eu disse competência exclusiva, eu não disse competência privativa, que competência privativa pode ser delegada e avocada. O que a lei chamar de competência exclusiva não poderá ser avocado nem delegado. Fiscalizar também faz parte do poder hierárquico. O superior vai fiscalizar o trabalho do subordinado. Haverá, portanto, a subordinação. É a palavrinha-chave para o poder hierárquico. Revisar os atos. Os atos, quando for ilegais, os superiores poderão revogar os atos ilegais dos seus subordinados ou retirá-los quando for inconvenientes. Quando os atos forem inconvenientes, também poderão ser revistos. E o superior hierárquico poderá também convalidar, ou seja, corrigir um vício sanável. Um ato, foi um subordinado, cometeu ali um ato. Aquele ato, apesar de ele não é ilegal, ele tem um vício, ele tem um erro ali que dá para corrigir. Então eu vou convalidar, é a convalidação do ato administrativo. Essa revisão é feita pelo subordinado, então também está dentro do poder hierárquico. Nós veremos isso também em atos administrativos. Aplicar sanção, cuidado, aplicar sanção é precípio do poder disciplinar, mas só existe a aplicação da sanção se houver hierarquia, é o superior hierárquico. Por isso, a aplicação de sanção está também dentro do poder hierárquico. Cuidado, a aplicação de sanção principalmente estar no poder disciplinar, mas também está no poder hierárquico. Por isso que causa muita confusão na hora da prova e as bancas se alimentam disso. Informações importantes aí a respeito do poder hierárquico. Primeira, não se restringe ao poder executivo. Ora, não se restringe. Lá na esfera judiciária, haverá hierarquia ali no setor administrativo do poder judiciário. Portanto, haverá o chefe da repartição que vai delegar funções aos seus subordinados. E se não for cumprida, haverá punição, haverá disciplina. Então, existe hierarquia. Cuidado, veja o segundo ponto. Entretanto, deixa eu tirar esse as aqui. Entretanto, não há hierarquia entre os órgãos do judiciário e entre os membros do legislativo. Você não vai dizer que o ministro do STF é superior ao ministro do STJ. Não existe essa hierarquia no poder judiciário. Você não vai dizer que o desembargador é subordinado do ministro do STF. Não existe essa hierarquia. A hierarquia no judiciário é dentro ali da esfera administrativa. Da mesma forma que não existe hierarquia dentro do judiciário. Se cair na prova dizendo que o deputado é subordinado ao senador, está errado. Ou vice-versa, também está errado. Não existe, muito menos. Você não vai dizer que o deputado da Assembleia Legislativa, o deputado estadual,
é subordinado ao deputado federal. Não, isso, tudo que eu falei são apenas esferas de competência, são competências diferentes, esferas de poderes diferentes, não há hierarquia. A hierarquia, portanto, nos órgãos administrativos dentro desta casa. Tranquilo? Então, beleza. Em regra, o poder hierárquico é vinculado ou discricionário? Pessoal, para a prova, em regra, nós vamos dizer que ele é vinculado. Você imagine um funcionário, um superior hierárquico que descobre que o seu subordinado cometeu um ato, uma falha. Ele vai ter que apurar, ele está vinculado a essa. A lei diz que ele está obrigado a apurar aquele ato. Portanto, é hierárquico esse poder, em regra, esse poder hierárquico ele é vinculado em regra. Nós veremos que as infrações administrativas são diferentes das infrações lá do direito penal. No direito penal existe a tipicidade das infrações, tudo detalhado, por isso lá é tudo vinculado. Aqui não, aqui no direito administrativo essas infrações não têm tipicidade no direito administrativo, por isso o poder disciplinar ele será discricionário, como nós veremos daqui a pouco em regra. Poder hierárquico vinculado em regra. Questão do CFP, pessoal, 2013. Olha, é possível que o agente administrativo avoque para a sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente de mesma hierarquia, para evitar a ocorrência de decisões eventualmente contraditórias. Certo ou errado? A questão está errada. Olha, de outro agente de mesma hierarquia. Pessoal, como eu falei, o poder hierárquico existe a subordinação. Faltou a subordinação, não estamos falando de poder hierárquico. Por isso a questão está errada. Agora, pessoal, nós vamos entrar no poder disciplinar. Como eu já falei, ela é a outra face do poder hierárquico. O poder disciplinar é aquele através do qual a lei permite à administração pública aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Ora, eu disse aplicar penalidade. Aplicar penalidade as nossas palavrinhas-chave para a prova. Sempre que houver infrações funcionais, haverá aplicação da penalidade. Essa é a regra. É necessário, é lógico que para isso é necessário que haja hierarquia, mas principalmente aplicar penalidade está no poder disciplinar. Como eu falei, uma faceta de hierarquia é uma supremacia estatal especial e bem por isso alcança todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo diferenciado com o Estado, seja estatutário, contratual, seletista ou temporário. Nós veremos, vamos falar do particular também. Mas qual que é a regra? Você é um servidor estatutário, celebrou um contrato com a administração, seletista ou temporário, está sujeito ao poder disciplinar. Aqui embaixo nós vimos que particulares podem ser submetidos ao poder disciplinar através de contrato administrativo. Imagine alguém que firmou um contrato administrativo com o objetivo de pavimentação das ruas de um município, do estado ou federal. Não cumpriu, ele poderá sofrer a sanção, a disciplina, neste caso, poder disciplinar contra o particular, desde que ele esteja exercendo uma função pública, por contrato administrativo ou por outro vínculo qualquer com a administração pública. Havendo vínculo estatutário, contratual, seletista, temporário ou outro vínculo com a administração, ele está sujeito à disciplina. A Fundação Carlos Chagas diz expressamente que é discricionário o poder disciplinar. Em todas as suas provas, a Fundação Carlos Chagas diz que ele é discricionário. A doutrina critica. Para a prova, nós vamos guardar que ele é discricionário, sim. Não é plenamente, mas em regra é discricionário. Em regra é discricionário, salvo o dever de apurar. O artigo 143 da Lei 8.112/90 diz o seguinte: a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata. É o caso em que será vinculado. Nós falamos na aula passada, o dever de apurar é vinculado. Mas por falta de tipicidade das sanções, o administrador, o presidente ali do inquérito administrativo,
muitas vezes ele terá discricionariedade na aplicação dessas sanções. Por isso, ele é discricionário como regra. Veja, verificada a conduta que a constitua, ainda que potencialmente uma possível infração, não pode a autoridade ser furtada de devida apuração, para que, sendo o caso, seja aplicada a pena devida ao infrator. Ressalta-se que a não apuração de uma infração da qual uma autoridade tenha conhecimento poderá implicar a responsabilidade de tal administrador, pelo que se extrai o artigo 320 do Código Penal, que considera crime deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Nesse caso, aí, por indulgência, por dó, por compaixão, ele deixou de apurar a falta do subordinado. Neste caso, será uma infração. Ele cometeu um crime, está no Código Penal. Portanto, o poder disciplinar, nesse momento, ele será vinculado. Mas, para a prova, a regra é discricionário. Questão Defensor Público de 2013. No âmbito do poder disciplinar, a administração pública possui discricionariedade para decidir se apurar ou não infração funcional cometida por servidor, certo ou errado? Erradíssima. Ele não possui discricionariedade para decidir se vai apurar. Ele deve apurar. Essa decisão é vinculada, não é discricionária. A discricionariedade está ali na aplicação das sanções. É diferente de apurar. Outra questão, 2007. O ato disciplinar é vinculado, deixando a lei pequenas margens de discricionariedade à administração, que não pode permitir ou aplicar quaisquer penalidades à lei ou em desconformidade com as suas disposições. Certo ou errado? Para desespero de muitos, está certo. Ah, mas você falou que é discricionário. Veja, aqui nós chegamos a um problema. Eu disse que a Fundação Carlos Chagas considera o ato, em regra, discricionário. Ele é plenamente discricionário. O CESP não. Olha, o que o CESP diz? O ato disciplinar é vinculado, deixando o quê? A pequenas margens de discricionariedade à administração. Então você vai ter que anotar aí no seu caderno. Se for a FCC, Fundação Carlos Chagas, que vou fazer a prova do INSS, você tem que anotar que o poder disciplinar ele é mais discricionário. Se for o CESP, você vai colocar que ele é mais vinculado. Então nós temos essa divergência na doutrina, por isso nós temos essa divergência também na hora da prova. Para o CESP, ele é mais vinculado, deixando apenas pequenas margens de discricionariedade à administração, que não pode permitir, não pode demitir ou aplicar qualquer penalidade contrária à lei. O CESP assim considera por causa de Maria Silva Zanella de Pietro, como a gente vai ler aqui agora. Maria Silva Zanella de Pietro, ela diz o seguinte: a discricionariedade existe limitadamente nos procedimentos previstos para apuração da falta, uma vez que os estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas como as que se impõem na esfera criminal. Além disso, a lei costuma dar à administração o poder de levar em consideração, na escolha da pena, a natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. É o artigo 128 da Lei 8.112. Discricionariedade existe também com relação a certas infrações que a lei não define. É o caso do procedimento irregular e da ineficiência no serviço, puníveis com pena de demissão, e da falta grave, punível com suspensão. São expressões, olha aqui, imprecisas, de modo que a lei deixou à administração a possibilidade de enquadrar os casos concretos em uma ou outra dessas infrações. A lei não fala o que é procedimento irregular, não fala o que é ineficiência em serviço, é ele não conseguir desempenhar sua função, é ele chegar atrasado. O que é ineficiência? Ela não prevista, ela não prevê. Por isso existe essa discricionariedade. E Maria Silva Zanella de Pietro diz que é limitadamente. Por isso, o CESP diz que a disciplina é vinculada, deixando pequenas margens para a discricionariedade. Não há de se confundir o poder disciplinar administrativo com o poder punitivo geral do Estado.
os diversos ramos jurídicos chamam de jus puniendi, no caso de crimes e contravenções penais. Então, pessoal, poder disciplinar é administrativo, o poder punitivo do Estado é outra coisa. O poder punitivo do Estado é para punir crimes e contravenção. O poder disciplinar da administração é do poder administrativo para punir infrações administrativas. Isso não deve ser confundido. Isso era confundido lá há 20 anos atrás, na hora da prova, mas não mais, né? Aí outra questão, técnico Anatel 2012. Constatada a falta cometida por servidor de agência reguladora em procedimento disciplinar que lhe assegure a ampla defesa e o contraditório, será a administração, no exercício do poder disciplinar, uma discricionariedade limitada quanto à escolha da pena a ser aplicada. Certo ou errado? A questão está correta, é isso mesmo. Foi constatada a falta, uma falta disciplinar. Foi assegurada a ampla defesa e o contraditório. A administração, no exercício do poder disciplinar, terá, portanto, a discricionariedade, limitada ao CESP de novo, quanto à escolha da pena a ser aplicada. Então, nós já sabemos como que a Fundação Carlos Chagas ela age, como que o CESP age em se tratando de poder disciplinar. Então, para o CESP, é uma discricionariedade limitada. Agora, para a Fundação Carlos Chagas, é uma ampla discricionariedade. A exceção é a vinculação. Então, pessoal, terminamos aqui poder disciplinar. Na próxima aula, a gente começa com poder regulamentar, também conhecido como poder normativo, e termina este assunto. Muito obrigado e até a próxima.